Bom, vamos então dar início a mais uma reunião da nossa comissão, né, de Direito Digital da OAB Campinas. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de dar aqui os parabéns a todos que estão aqui e que possam participar também, né, da nossa reunião hoje. Nós estamos até o momento com 24 participantes, né? E o pessoal vai entrando aí, nós vamos dando início aqui na nossa palestra. Bom, gostaria muito de agradecer ao Dr. Caio César de Oliveira. Nós já tivemos oportunidade de participar de alguns eventos aqui em Campinas, né? O Dr. Caio é uma pessoa muito querida por todos nós aqui da Comissão de Direito Digital, é um amigo, um profundo conhecedor do tema, direito digital. Então, já de antemão, já agradeço, viu, Caio, a sua disponibilidade. Quando eu falei com o Caio, ele, na hora, prontamente se colocou à disposição da comissão para falar sobre alguns temas, e o tema de hoje ficou sobre os direitos dos titulares de dados pessoais. Então, ele vai fazer uma explanação sobre esse tema, né, e com certeza nós vamos aprender muito com isso. Também gostaria de agradecer aqui a diretoria da OAB, a OAB Campinas, na pessoa do presidente, Dr. Daniel Blickstein, que sempre nos auxilia nos eventos da Comissão de Direito Digital. Agradecer também as meninas aqui da OAB, a Carol, a Andressa, o João Paulo, a Miriam, todo o pessoal aqui que dá um suporte para a gente poder realizar os eventos aqui na comissão, mesmo nesses eventos online, né? Agradecer a presença da Isadora, que vai participar hoje como comentarista, né? O Orestes, que vai ficar hoje comigo aqui auxiliando como mediador, e já comunicar a todos que a doutora Valéria Reane, que era mediadora hoje também aqui nessa palestra, ela se submeteu a uma cirurgia, então ela não vai poder participar conosco aqui dessa nossa reunião, dessa nossa palestra, mas já pediu para que eu comunicasse a todos e pedir desculpas, né, por não poder participar, mas é por uma questão de saúde realmente, né. Então eu gostaria, para não me alongar demais, passar a palavra ao doutor Orestes Baquete, que vai fazer a leitura aqui do mini currículo do Dr. Caio para a gente, e depois o Dr. Caio inicia aí a sua explanação, a sua exposição. Orestes, por favor. E, doutor Carlos, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de participar aí dessa palestra, o doutor Caio, a Isadora, enfim, eu vou começar a fazer a apresentação do doutor Caio. Vamos lá. Dr. Caio César de Oliveira, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, profissional de privacidade, certificado pela International Association of Privacy Protection, IAPP, fellow e pesquisador, visitante do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS. Foi coordenador da Comissão dos Novos Advogados do IANSP, né? Foi monitor do curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Novos Negócios na FGV e do curso de extensão em Direito Digital Aplicado. Advogado com atuação especializada em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, em Leonardi Advogados. Essa é uma apresentação do mini currículo do Dr. Caio, o qual passo a palavra novamente para o Dr. Carlos aí para dar sequência. Obrigado. Obrigado, doutor Orestes. Então, pessoal, peço para que todos mantenham os microfones desligados, os questionamentos serão feitos pelo chat e a doutora Isadora vai fazer, depois da apresentação do doutor Caio, as colocações e os questionamentos de todos. Desde já agradeço a participação de vocês e vamos agora passar a palavra ao doutor Caio. Obrigado mais uma vez, doutor Caio. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, doutor Orestes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite.
E realmente eu fico feliz de ver tanta gente conhecida, tanta gente que já está com a gente acompanhando esses eventos há muito tempo, né? Então vejo aqui no chat a Vera, a Tiana, a Darcy, enfim, tem muita gente que está aprendendo junto conosco, né? Os desafios do direito digital, os desafios da proteção de dados pessoais. E eu me sinto muito honrado, né, com esse convite da comissão, porque eu tenho acompanhado os trabalhos e vejo aqui que a gente já recebeu membros da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já recebemos acadêmicos como o Danilo Oneda. Então, para mim, somar aqui com os esforços é uma grande honra e um prazer. E o tema de hoje, eu vou compartilhar uma breve apresentação que eu trouxe, que nada mais é do que um espelho da lei, né, para a gente debater os artigos aqui. Então, o tema de hoje são os direitos dos titulares de dados pessoais. E por que esse tema é importante, né? Eu vi que a comissão já falou sobre vários temas, a atuação da autoridade, enfim, vários outros temas. E esse é um dos temas que me chama muito a atenção, porque faz a gente pensar na lei como um todo, né? Primeira coisa, quem são os titulares de dados pessoais? Quais são os direitos que são assegurados aos titulares de dados pessoais e também quais são os mecanismos que podem ser utilizados para o exercício desses direitos. Então, esses são os tópicos que eu selecionei para a gente conversar aqui, para a gente debater aqui, né, nesses minutos que a gente tem. Podem ficar à vontade para colocar as dúvidas conforme eu for falando no chat, né? E aí a doutora Isadora vai ser a responsável por traduzir as perguntas e fazer esse diálogo, e que é um diálogo muito importante. Mas a ideia que eu tive aqui é justamente, então, passar por cada um dos direitos, né? Acesso, eliminação, e aí a gente comentar um pouco o que está na lei, quais são as exceções a esses direitos, e depois ver 3 exemplos de mecanismos que eu tenho visto nas empresas para garantia desses direitos dos titulares. Então, de novo, podem ficar à vontade para fazer as perguntas no chat e eu começo a apresentação aqui com uma pergunta, né, que às vezes pode ser boba, mas é importante que a gente saiba, né? Então, quem são os titulares de dados pessoais, né? Quando a gente fala de titulares de dados, de quem que a gente está falando? E a lei, ela nos diz essa resposta, né? O titular é a pessoa natural a quem se referem os dados objeto do tratamento. Então, os agentes de tratamento, controlador e operador, realizam o tratamento de dados pessoais do titular, que é essa pessoa natural a quem se referem os dados. É muito importante que a gente saiba isso, que isso é um dos pontos de partida da lei. A lei também traz outros fundamentos que dizem respeito sobre como os dados pessoais devem ser tratados, né? Então, além dos princípios da lei, que muita gente trata, e muita gente trata muito bem, a lei também traz esses fundamentos. É importante a gente olhar para eles, né? Então, respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, e aí fala de outras liberdades. Ao lado disso, desenvolvimento econômico, tecnológico e desenvolvimento da personalidade. Por que eu destaquei esses fundamentos aí? Porque, de um lado, é importante que a gente entenda que a lei realmente visa tutelar o respeito à privacidade aqui entendida como controle de dados pessoais, e também desenvolvimento econômico, tecnológico e desenvolvimento da inovação. Por quê? No começo, né, antes da promulgação da lei, muita gente achava que a lei seria uma camisa de força para a inovação, seria um bloqueio à tecnologia, e a gente vê que não é isso. A lei busca mecanismos de controle, mas também busca o desenvolvimento tecnológico e a inovação. E quando aqui eu falo que privacidade não é mais aquela coisa de sigilo e uma esfera de controle, os 2 primeiros incisos, eles nos trazem isso, né? Antes, privacidade estava relacionada à esfera de sigilo ou segredo, e hoje um pouco mais ao controle de dados pessoais, à autodeterminação informativa, que é o titular de dados poder revelar-se seletivamente no mundo, que é ele selecionar o que ele quer compartilhar, com quem ele quer compartilhar e ter mecanismos de controle. Quando a gente fala em privacidade hoje, a gente parte do pressuposto de que vai existir uma interferência alheia, um tratamento de dados pessoais os tratamentos vão ser realizados, mas o titular deve ter mecanismos de controle.
Outro ponto, outro parâmetro fundamental para a gente ter são os princípios, né? A gente está falando de direitos dos titulares, mas tem vários professores, e eu vou citar apenas uma professora, que é a professora Ana Frazão, que é de Brasília. Ela diz que, além dos direitos dos titulares, que estão ali previstos no artigo 18, os princípios previstos na lei também já seriam direitos dos titulares. E esse raciocínio é muito importante. Por quê? Porque, se a gente olhar para os princípios, a finalidade vai dizer que o tratamento deve ser realizado por uma finalidade específica. Então, aquele velho exemplo, né, do aplicativo de táxi, vou te levar do ponto A ao ponto B. Eu não posso realizar o tratamento de dados pessoais para desviar essa minha finalidade. Se eu desvio, eu estou descumprindo a lei, se eu desvio sem ter uma base legal, enfim, não estou realizando um tratamento de forma adequada. E aí, se a gente olha para os direitos dos titulares, a gente vai ver que realmente eles refletem os princípios da lei. Então, respeito à finalidade, respeito à adequação do tratamento, necessidade, que é a mínima coleta de dados pessoais, livre acesso é também um reflexo do direito ao acesso aos dados, qualidade dos dados também está conectada com o direito de correção dos dados, né? Os dados têm que ser atualizados, transparência, o titular entender com quem os dados são compartilhados, segurança e prevenção, não discriminação, responsabilidade e prestação de contas, né? Que esse último princípio também é fundamental para que os agentes de tratamento realizem o tratamento de dados de uma forma que eles consigam prestar contas aos titulares e à autoridade nacional que vai supervisionar o tratamento. Então, é muito interessante a gente sempre olhar para a lei e para todos os pontos da lei com essa base nos princípios, né? Com essa base nos fundamentos da lei. E os princípios já dão um norte do que a lei visa tutelar. Eu vi que alguém fez uma pergunta aqui. Eu não consigo ver a pergunta, mas, Isadora, se quiser já fazer, pode ficar à vontade. É a Carolina aqui dizendo que o pessoal de Bauru está presente também aqui na nossa reunião, os benefícios da tecnologia, né? Maravilha, obrigado, Carolina e o pessoal de Bauru. Eu, na verdade, né, para quem não me conhece, eu sou de Botucatu, né, que é aí perto de Bauru, mas eu estou em São Paulo já há algum tempo, né, estudando, né, nessa parte acadêmica e também no escritório. Então, prazer ter todos aí que são de outras cidades. Mas então, começando, né, propriamente o tema, né, a gente passa essa primeira parte, né, de quem é o titular. O titular é a pessoa natural a quem se referem os dados. A lei traz como fundamento a autodeterminação informativa, que é o poder me revelar seletivamente no mundo, me traz princípios, como o princípio da finalidade, transparência, mínima coleta de dados pessoais, responsabilização, que são as diretrizes que eu tenho que tomar, mas quais são os direitos e como eu asseguro isso? Essa é uma grande dúvida que muitas empresas enfrentam hoje em dia. E a primeira premissa que eu trago para vocês é essa. Os direitos dos titulares não são absolutos. Então, se eu pudesse encerrar aqui a apresentação e fazer com que vocês levassem algum ensinamento de hoje, seria essa a premissa. Os direitos dos titulares não são absolutos. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente conversa com algumas empresas na consultoria e eles estão muito preocupados porque o titular vai solicitar para eliminar todos os dados, preocupados porque o titular pode solicitar para aportar todos os dados, preocupados porque o titular vai poder acessar todos os dados de forma indiscriminada. E não é bem assim. A gente vê que a própria lei traz exceções aos direitos dos titulares e a própria lei vai nos trazer essa ideia de que os direitos dos titulares, eles não são absolutos. Existem exceções. E uma exceção clara, que eu já trago desde o início, de exemplo, é o direito de eliminação de dados. Vou imaginar que eu tenho um funcionário, ele foi demitido, e ao se demitir, naquele e-mail em que ele está dando tchau para todo mundo, ele solicita. Inclusive, solicito a eliminação de todos os meus dados agora. O RH, ao receber esse e-mail, ele deve eliminar todos os dados diante dessa solicitação? E a resposta é não. Por quê? Porque eu tenho uma exceção que me permite armazenar esses dados
para, por exemplo, me defender em um processo judicial. E existem vários outros exemplos, né? Eu poderia armazenar os dados para eu cumprir uma obrigação legal regulatória. Vamos dizer que eu tenho uma obrigação com o Bacen de manter os dados financeiros por 10 anos, ou uma obrigação com a Previdência de também manter esses dados por 5 anos. Enfim, existem várias obrigações que vão nos dizer que, muitas vezes, os direitos dos titulares eles não são absolutos. Eles devem ser ponderados, balanceados, sempre tendo em vista, de um lado, o direito que vai ser exercido e a existência ou não de alguma exceção a esse direito. Logicamente, isso não significa que a gente vai sair negando todos os direitos dos titulares. Pelo contrário, a gente sempre tem que ter mecanismos desenhados desde o início da nossa concepção de bens e serviços, pensando nos princípios, pensando nos direitos, na existência deles, em como eles vão ser exercidos, mas a gente também tem que colocar o pé no chão e entender que os direitos não são absolutos. E quais são esses direitos, né? O artigo 18, ele tem o rol de todos os direitos e ele vai dizer que o titular ele tem direito de obter de quem? Né? Do controlador ou do operador? O artigo 18 vai dizer tem direito de obter do controlador mediante requisição. Então, não é algo que é espontâneo, né? O titular tem que requerer os direitos do titular. E aí ele dá todo o rol de direitos. Começando pela confirmação da existência do tratamento. Então, se eu quero saber se uma empresa tem ou não dados a meu respeito, eu solicito que ela confirme se realiza ou não o tratamento dos meus dados. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, né, com relação ao GDPR. Lá no IAPP, uma vez em uma apresentação, um advogado mostrou uma charge que, para confirmar se eu realizo o tratamento do titular, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso autenticar aquela pessoa, né? Eu preciso saber se ela é ela mesma, né? Então, por exemplo, o Carlos me manda um e-mail falando, ó, Carlos, quero saber se você realiza o tratamento dos meus dados. Tá bom, me prova que você é você. Então, me manda uma foto segurando o seu RG, a sua ID. E aí a resposta vai ser, olha, eu não tratava os dados até agora, mas a partir de agora eu realizo o tratamento. Então, muitas vezes é isso que acontece com esse direito de confirmação. Mas também é um direito importante, porque, às vezes, se eu sou o titular, eu estou na dúvida para saber se a empresa realiza ou não o tratamento dos meus dados, eu tenho esse direito de solicitar a confirmação da existência ou não do tratamento. Mas, do lado da empresa, existe também essa obrigação de confirmar se o titular é ele mesmo. Porque se eu não confirmo, o que eu estou fazendo? Eu estou dando acesso aos dados pessoais a alguém que não tem permissão. Então, seria um vazamento de dados, né? Imagina que o Dr. Carlos pede acesso aos meus dados. Se a empresa fornece e ele não sou eu, ela não autenticou propriamente ele, há um vazamento, há um incidente de segurança. Acesso aos dados. Esse é um dos direitos que as empresas mais se preocupam em ter um mecanismo de como o titular pode acessar os dados dele, né? E aí tem o princípio da qualidade, a própria lei ela vai especificar como esse acesso deve ser feito, quais dados devem constar do direito de acesso, mas o que a gente pode ver é que a lei, ali no artigo 9º, ela dá as diretrizes de como esse acesso deve ser feito. Ele deve ser um acesso facilitado, o que significa que a empresa não pode cobrar pelo acesso aos dados. Então, antigamente, algumas empresas cobravam R$5 e preenche esse formulário aqui para você ter acesso aos seus dados. Não, o titular ele tem o direito de receber os dados de forma gratuita, de forma clara também, o titular deve entender quais dados estão ali, aí ele dá outros adjetivos, ele usa, né? A forma deve ser adequada, clara, ostensiva, acerca das características. E aí eu destaquei aqui um dos princípios que ele vai se repetir muito. O titular deve entender o quê? A finalidade do tratamento. Então, para que os dados são tratados? Essa é uma pergunta principal. E aí, qualquer exercício que a gente faz de mapeamento de dados pessoais, mapeamento é aquele exercício que a gente faz para entender o ciclo de vida dos dados pessoais, da coleta ao descarte, o que eu faço com dados pessoais? Um dos principais pontos é entender qual é a finalidade. E entender qual é a finalidade é crucial para tudo que a gente vai fazer, inclusive atendimento aos direitos dos titulares. Pois, se alguém me pede o acesso
das informações, eu tenho que explicar qual a finalidade específica do tratamento, né? A forma e a duração do tratamento, e aqui a própria lei já coloca uma exceção, observado o segredo comercial e industrial. Então, eu posso revelar tendo essa camada de proteção interna, observando o meu segredo comercial e industrial. Também informações acerca do uso compartilhado e qual a finalidade do compartilhamento. Então, por exemplo, se eu sou o RH da empresa, compartilho os dados para pagamento da minha folha com um terceiro, com um parceiro, eu explico que eu compartilho esse dado com um parceiro e a finalidade é justamente o pagamento ali, dos benefícios ou do salário. E também informar quais direitos os titulares têm. Outra pista que a lei nos dá sobre como exercer, como que é realizado esse direito de acesso. No artigo 19, a lei vai nos dar duas formas, uma simplificada e uma completa, uma declaração completa. Ainda não há uma diretriz 100% concreta, né, da nossa autoridade sobre o que consta do acesso simplificado e o que consta da declaração completa. Mas, basicamente, o que se tem entendido é que o simplificado é uma forma imediata, né, uma forma em que eu consigo ter noção se os dados são tratados ou não e quais dados, como nome, enfim, e-mail, RG, endereço, e a declaração completa, que indique ali, né, a origem dos dados, existência de registro, os critérios que são utilizados. De novo, a lei frisa aqui a finalidade do tratamento, né? Entender a finalidade é fundamental. Mas também, de novo, a lei coloca a exceção, observado segredos comercial e industrial. E ela dá aqui um prazo de 15 dias contados da data do requerimento do titular. Esse é um ponto que tem muita dúvida, né? Então, imagina que ali, de novo, o Dr. Carlos mandou um e-mail para a empresa solicitando o acesso completo dos dados pessoais. Eu recebo esse e-mail aqui no dia 18. Mas, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer como empresa, né? Autenticar o Dr. Carlos, saber se é ele mesmo. Então, eu solicito mais documentos para o Dr. Carlos, para ele me confirmar que ele é ele mesmo, só que eu consigo confirmar ele, que é ele mesmo, só na quarta. Eu conto esse prazo do dia 18 que eu recebi, ou eu conto esse prazo da quarta que eu consegui autenticar que o Dr. Carlos é ele mesmo? Essa é uma dúvida que várias empresas têm, essa é uma dúvida que muita gente tem, que eu tenho também, mas que o entendimento que tem dado, né, na maioria das empresas e nos fóruns de debate que eu tenho, é que os 15 dias ele é contado do momento em que eu consegui autenticar e provar que o Dr. Carlos é ele mesmo. Lógico, né, a autoridade vai poder esclarecer essa dúvida para a gente. Acho que nos fóruns que a gente tiver algum diretor e o tema for direito dos titulares, a gente pode fazer essa pergunta para eles, mas não seria razoável eu receber um pedido, não conseguir identificar o autor e meu prazo já está em curso, né? Até porque, se eu não consigo identificar se o titular é ele mesmo, eu nem posso fornecer os dados, né? Nem existe o direito ainda. Então, a partir do momento que eu confirmo que o titular é ele mesmo, é que passa a existir o direito, né? E aqui, o parágrafo 1º fala que os dados devem ser armazenados em um formato que favoreça o exercício de acesso. E isso aqui também é uma tradução do que a gente chama de privacy by design, né? Que você pensar mecanismos que favoreçam tudo aquilo que está na lei, todos os direitos, os princípios, tudo que está na lei. Então, a gente já tem que pensar, se a gente pensar um bem, um serviço, como que eu armazeno isso de uma forma que, se um titular me pedir, ele consiga acessar e entender. Eu vi que tem algumas dúvidas, então eu já vou fazer uma pausa aqui para a gente conseguir endereçar. Vamos lá, então. Caio, o Darcy está aqui junto com a gente, nosso colega, e está perguntando se você sabe como demonstra ou comprova que um dado específico ele é considerado como um segredo comercial e industrial. E, além disso, ele também coloca uma outra questão, que é a seguinte: se esse prazo de até 15 dias, ele seria em dias corridos ou úteis, né? E aí ele pondera que, de fato, essa informação é de extrema importância quando a gente quer planejar aí o atendimento do direito ao titular.
São duas perguntas excelentes, né? Bom, segredo comercial ou industrial, geralmente a gente considera aquilo que a empresa não pode revelar sem ter um prejuízo ao modelo de negócio dela. Então, vamos dizer que eu sou um banco e eu faço um score de crédito. O titular pode me pedir informações sobre esse score de crédito, como ele foi feito, quais parâmetros foram utilizados? Pode, mas o que eu não vou revelar? O meu cálculo matemático. Então, a fórmula ali que eu utilizei para realizar esse score, eu não revelo porque é meu segredo comercial. Mas os ingredientes, né, que é ali os parâmetros, eu posso revelar. A mesma coisa acontece, um exemplo clássico é o da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela revela os ingredientes, né, o que tem ali, se você olhar no rótulo você vê, mas ninguém consegue, não, ninguém consegue, né, mas o segredo comercial industrial é justamente a quantidade daqueles ingredientes que dão o sabor. Então, dando um exemplo de outra área, isso pode ser observado como um segredo comercial ou industrial. Com relação aos dias úteis ou corridos, né, essa é uma pergunta muito comum entre os processualistas, né? Muita gente faz esse questionamento. Mas e aí, dias úteis ou, né, dias no calendário corrido? O que se tem entendido também é que são dias úteis, não se exclui, a gente não conta em dias corridos. Esse é o entendimento que a maioria das empresas tem levado, mas, de novo, sujeito aí às ponderações, considerações da autoridade. Outra coisa que a gente não tem aqui no Brasil ainda, mas também pode vir a ter, semelhante ao que existe no GDPR, é uma extensão desse prazo. Então, vamos dizer que o Dr. Carlos pediu de novo o direito de acesso completo deles. Eu acho que esse pedido é muito complexo e peço ali, comunico ele a extensão do prazo. Se a gente tivesse no GDPR, lá, além do prazo ser 30 dias, eu tenho direito a essa extensão. Aqui, a nossa lei ainda não falou nada. Vamos ver se a gente tem alguma diretriz aí no futuro. Mas, basicamente, né, sobre esse direito de acesso, existem duas formas, uma declaração simplificada e uma completa. De novo, muito importante a gente saber traduzir a finalidade do tratamento, saber observar os limites como segredo comercial e industrial e esse prazo de 15 dias. Tem outras perguntas? O Darcy está aqui agradecendo, falou que o exemplo da Coca-Cola foi excelente, agradeceu o esclarecimento. E eu queria entender também, doutor, se no seu entendimento eu posso, assim, indicar dados macro, então, eu tenho o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, a placa do seu carro, a sua geolocalização, ou eu tenho que indicar rua tal, 46, centro, lá, os números. Pode ser uma indicação macro ou esse direito de acesso, quando a gente tem ali a declaração clara e completa, teria que ser dado por dado? No meu entendimento, teria que ser a indicação macro. Você fala que você realiza o tratamento e explica a finalidade, mas não necessariamente você fala qual dado você está realizando o tratamento. Agora, se o titular insistir, né, aí a empresa avalia se ela revela ou não. Mas o que a gente vê nas empresas, e aí eu vou dar alguns exemplos ao final, é justamente essa informação macro. E existem empresas também que têm ferramentas próprias que o titular consegue fazer o acesso e baixar os dados, e aí ele vê a informação micro mesmo, né? Se a gente pega, por exemplo, o Facebook. O Facebook tem uma ferramenta que é o AYI, Access Your Information, né? Acesse a sua informação. Você clica ali, você consegue ver tudo que você tem. O Google também tem uma ferramenta tem um privacy checkup, que você faz um check-up de privacidade, e você consegue acessar ali seu IP, onde você... É até curioso, né? Que você consegue selecionar uma data e olhar o que o Google Maps tem a seu respeito nessa data. Então, é interessante que o Marcel Leonardo, né, que hoje é meu chefe, quando ele dá esse exemplo em aula, ele fala, olha, eu consigo confirmar aqui para vocês, nesse dia aqui, que é meu aniversário, eu fui até o Google, na época eu trabalhava no Google, e aí eu saí, fui almoçar e voltei para minha casa. E realmente todos os dados estavam ali, o IP, informações por onde ele andou e tudo mais. E é possível ver isso com essa ferramenta.
Mas se eu sou uma empresa que, lógico, não tenho essas ferramentas disponíveis, a primeira reação seria informar quais dados são tratados. Nome, RG, CPF e tal. E aí, também é uma política que a empresa pode adotar, né? Se quiser, já de cara, também informar quais dados, também pode ser uma boa saída. Por quê? Porque o titular pode eventualmente corrigir, né? Meu nome é Caio César com S. Se eu peço acesso aos dados, ele me fala que meu nome é Caio César com Z, eu posso já exercer meu direito de correção ou endereço, né? Às vezes eu peço acesso, está o meu endereço antigo de Botucatu, eu posso corrigir e já mudar para o meu endereço de São Paulo. Legal, muito obrigada. A Vera comentou aqui, boa pergunta, falou que também, né, tem que explicar a base legal. E o Edson, ele está perguntando o seguinte: quando as pessoas que recebem benefícios do INSS, elas são abordadas via WhatsApp, com propostas de empréstimo, e juntamente com essas propostas vem o número do CPF do beneficiário, se isso seria considerado um vazamento de dados? Essa é uma excelente pergunta. Eu teria que analisar um caso concreto para falar, mas o que eu já tenho de conhecimento é que sim, na verdade, essa pessoa obteve uma lista de pessoas do INSS com nome, celular, CPF, às vezes e-mail, e faz essas abordagens maliciosas, né? Tem algumas investigações em curso do Ministério Público. Essa é uma prática que, enfim, deve ser repudiada, né? E eu entendo que, em alguns casos, há o acesso indevido de dados pessoais, sim, mas tem que analisar caso a caso, né? Às vezes, a empresa tem alguma base legal ou teve algum acesso permitido aos dados, mas, na maioria dos casos, é um acesso malicioso mesmo. Bom, vamos seguir, então, outros direitos, né? Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Isso é um direito que é fácil de ser exercido, é um direito que é benéfico para os agentes de tratamento, né? E está em conformidade com o princípio da qualidade dos dados pessoais. Outro direito, e esse, nossa, causa muita dúvida, né? Anonimização, bloqueio ou eliminação. A lei, ela já dá ali no resto do parágrafo, né? Quando isso pode acontecer? Ela fala que o titular pode solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação do quê? De dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Então, não é de cara, não é sempre que eu posso solicitar anonimização, não é sempre que eu posso solicitar bloqueio e não é sempre que eu posso solicitar eliminação. Eliminação, ele vai trazer mais à frente outras hipóteses, né? Mas que a gente já pode falar aqui. O titular ele tem o direito de solicitar a eliminação dos dados, respeitadas as hipóteses de conservação que a própria lei traz. Então, ali no artigo 16, a própria lei vai dizer as hipóteses que um agente de tratamento pode preservar os dados, mesmo se o titular solicita a eliminação. E um dos casos é aquele que eu já comecei na exposição dizendo, de um funcionário que solicita a eliminação de todos os dados, mas eu, como empresa, como RH, enfim, como agente de tratamento, eu preciso preservar esses dados para cumprir uma obrigação legal que eu tenho. Então, aqui, esse direito de eliminação não seria absoluto. Mas antes disso, né, falando um pouco sobre o que a lei fala aqui, o titular pede anonimização, bloqueio e eliminação, e o que cabe à empresa fazer? Provar para o titular que os dados não são desnecessários, não são excessivos e são tratados em conformidade com a lei, que é exatamente o oposto do que a lei fala que isso pode se aplicar. Então, vamos dizer que eu solicito a eliminação dos meus dados, todos os meus dados de determinada aplicação, porque eu considero que os dados são excessivos. Aí a empresa, como agente de tratamento, o que ela vai me responder? Ela vai me explicar, Caio, olha, eu realizo o tratamento de dados de forma adequada, respeitando o princípio da mínima coleta. Olha, eu preciso do seu nome por causa disso, disso, disso. Eu preciso do seu IP por causa disso, disso, disso. Eu preciso da sua geolocalização por causa disso, disso, disso. Então, os dados não são desnecessários, eles não são excessivos e estão em conformidade com a lei. Então, de novo, né?
Às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, a anonimização, vou precisar criar um mecanismo de anonimização, nossa, vou precisar criar um mecanismo de bloqueio, calma, né? A gente sempre precisa ler, entender, ver o que está por trás da lei, né? Uma vez uma empresa me fez uma pergunta muito interessante, ela falou, Caio, eu não consigo criar um mecanismo de bloqueio, ou eu elimino, ou eu elimino, não tem bloqueio. Para que serve bloqueio? E aí vem a explicação, né? O bloqueio, ele existe, por exemplo, no GDPR, quando eu estou debatendo a existência ou não do direito à eliminação. Então, aí, quando eu estou debatendo isso, eu posso suspender o tratamento, posso bloquear, e aí eu elimino ou não elimino. E aí a pergunta dessa empresa foi, mas eu preciso ter um mecanismo de bloqueio? Ou, se o titular pedir bloqueio, eu só elimino? E aí a resposta, não só minha, né, mas a resposta que eu entendo que é a mais correta é, se o titular solicita o bloqueio e eu não consigo, eu informo para ele que eu não consigo realizar, e lógico, né, entendendo que ele tem o direito de bloqueio. Eu informo para ele que eu não consigo bloquear e realizo, aí ele fala que a alternativa é a eliminação, e aí realizo a eliminação. Mas, de novo, há que se entender se o titular tem ou não esse direito. Por quê? Se eu entendo que o titular tem esse direito, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que realmente eu realizava o tratamento de dados desnecessários, excessivos e em desconformidade com a lei. Então, basicamente, eu estou reconhecendo uma violação da lei, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso que é importante a gente entender que os direitos titulares não são absolutos e não são automáticos, né? A gente tem que balancear isso. Então, se um titular solicita eliminação, bloqueio ou anonimização, de novo, eu como titular, posso solicitar, né? Eu não tenho um requisito, né? Eu tenho que provar que os dados são necessários? Não, quem tem que provar é o agente de tratamento, né? Então, solicito a eliminação falando que está em desconformidade. A empresa vai me devolver dizendo que não, tá tudo ok com a lei, né? E aí a gente vai ver outros direitos que a gente tem em decorrência disso. Mas, ainda sobre direito de eliminação, e fazendo um parênteses aqui, é muito importante que a gente entenda que eliminação de dados não é sinônimo de direito ao esquecimento. Eu vou fazer um parênteses rápido aqui, não quero gastar muito tempo com isso, mas é muito importante, porque eu já li alguns artigos, já li alguns textos, dizendo que eliminação de dados é sinônimo de direito ao esquecimento, a mesma coisa que direito ao esquecimento. E isso vem muito porque lá no GDPR, na parte que se fala de eliminação de dados, né, ou apagamento de dados, tem entre parênteses the right to be forgotten. Mas isso foi muito criticado no GDPR. O European Data Protection Board, que faz a interpretação da lei, tenta mudar isso, inclusive nas guidelines recentes sobre direito ao esquecimento, ele chama de right to request deletion, que é desindexação, que é diferente de apagamento de dados. E aqui no Brasil a gente tenta distinguir as duas figuras. E, rapidamente, falando sobre isso, a eliminação de dados pessoais, trazendo uma tabela rápida que está ali no meu livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado, né, eliminação, desindexação e esquecimento na internet, eu faço essa diferenciação entre eliminação de dados, desindexação e direito ao esquecimento. Eliminação está prevista em lei, desindexação e esquecimento não. Eliminação de dados pessoais não depende do transcurso do tempo. E o esquecimento, direito ao esquecimento, o que é? Direito ao esquecimento é um fato verídico do passado que, trazido à tona para o presente, ocasiona danos a alguém. Então, a eliminação de dados não depende do transcurso do tempo, não precisa ser um fato do passado. Eu posso baixar agora o aplicativo Tinder, fazer algumas coisas no aplicativo e solicitar a eliminação dos meus dados, não depende do transcurso do tempo. Direito ao esquecimento é diferente. Eliminação de dados, não é necessário dano. Direito ao esquecimento, sim, porque é um fato verídico do passado. Então, para eu eliminar, eu preciso provar que eu tenho um dano desse fato do passado que é trazido para o presente, que me ocasionou um dano, ainda que exclusivamente moral. Contra quem eu posso exercer? Eliminação de dados contra o controlador, desindexação, mecanismo de busca, né? Google, Bing, DuckDuckGo, todos esses outros. E o esquecimento é contra a fonte original. Então, se é um jornal, se é um programa de televisão, como linha direta, né? Os casos que a gente tem, enfim. Qual que eu preservo a informação original? Somente
na desindexação, que conta ali o mecanismo de busca. Eliminação de dados não depende da existência de um dado verídico, esquecimento sim. Qual é o direito absoluto? Nenhum deles é um direito absoluto, todos eles precisam aí dessa ponderação, dessa análise crítica que a gente está comentando. Feito esse parênteses, eu não sei se tem alguma pergunta ainda sobre eliminação. O Darcy comentou que quando a gente tem ali a solicitação de exclusão, né, cabe ao controlador o ônus da prova, né, de dizer que o tratamento é lícito, que ele é feito de acordo com o que a lei determina, e a Carol deixou aqui o recadinho que quem quiser solicitar o certificado da palestra, precisa acessar esse link, preencher para que ela consiga emitir. Maravilha, gente. Vamos lá preencher o certificado, porque tem muita gente que precisa de horas complementares. Ó, chegou uma pergunta aqui, Marcelo Moraes perguntando. Prezado Dr. Caio, boa tarde. Se a indexação no Google expõe o patrimônio social de um grande empresário, o senhor entende que é viável a tutela judicial para proteção? Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Geralmente, né, quando a gente fala de desindexação é o caminho mais curto, né? Você pede a desindexação de um site que está expondo alguma coisa, mas o caminho que, em tese, é considerado correto é você ir contra o próprio site, né? Porque se o próprio site não existir, ou se o próprio site de origem não indexar, não prover essa informação, ela jamais vai ser indexada, né? Então, quando você pede a desindexação, você está pedindo a desindexação de um site de origem. Então, a forma mais efetiva de você obter essa tutela é ir direto contra o site, porque, tá bom, você tirou do Google, mas esse site vai estar no DuckDuckGo, no Bing, no Yahoo e vários outros. Então, o caminho mais efetivo dessa tutela é você ir direto nesse site. Inclusive, existem mecanismos para você não indexar, que você coloca no site e é um código. E aí o próprio mecanismo de busca já não indexa, né? Só para a gente concluir aqui, o Marcelo ele comentou, né, que a maioria desses sites eles ficam no exterior e não tem identificação. Então, por isso que essa ponderação da desindexação como um caminho, né? Sim. E a Graziella, ela colocou aqui, prezado doutor, os processos judiciais são públicos e expõem dados sensíveis. Não é incoerente com a LGPD, em vista que qualquer um pode acessar os dados? São ótimas perguntas também, Marcelo. E aí, começando com a pergunta do Marcelo, mas eu entendo, né, quando a gente tem um site no exterior, aí não tem dúvida, aí a gente tem que solicitar esse caminho com o buscador, e isso muitas vezes ofende a própria política do buscador, né? Se a gente lê as políticas do Google ou de outros buscadores, isso ofende as políticas. Muitas vezes a gente consegue solicitar essa desindexação de forma extrajudicial, né? Então é interessante utilizar os próprios mecanismos que as plataformas têm para conseguir extrajudicial. Eu sei de casos, por exemplo, de direito autoral, né, violação de direito autoral, em que a tutela foi solicitada ali pelas próprias ferramentas da plataforma e foi possível obter sucesso. E aí, com relação à pergunta dos processos, essa é uma pergunta também que a gente ainda vai ganhar maturidade, né? Porque uma das bases legais que existem, né, que possibilitam o tratamento de dados pessoais, é o tratamento para fins de utilidade pública, né, interesse público, políticas públicas e tudo mais. E tem um dos princípios do processo judicial é justamente a publicidade. Então, existem, o Tribunal de Justiça tem mecanismos, né, como o segredo de justiça e vários outros, o processo pode correr em sigilo e tudo mais, mas ainda assim a gente tem alguns aplicativos, alguns sites que acabam indexando essas informações, como o Jus Brasil e vários outros, e acaba tendo informações sensíveis. Então, eu acredito que sim, é possível que o titular de dados que se sinta prejudicado solicite os seus direitos perante esses sites e, perante os processos que são públicos, solicite em casos, né, por exemplo, um processo que envolve um menor e existem dados sensíveis, não sei, sobre um abuso sexual. É possível que se peça o segredo de justiça para que isso não fique público, exposto para todo mundo. E aí, só caminhando para a gente concluir a parte da eliminação, né?
como eu disse, a própria lei ela traz ali a exceção de quando esse direito não pode ser exercido. Ela vai dizer que ela vai dizer quando um tratamento ele termina, né? E o primeiro inciso ele de novo cita a finalidade, né? Quando o tratamento termina, quando a finalidade foi alcançada, quando os dados deixam de ser necessários ou pertinentes para alcançar a finalidade. E aí a exceção das hipóteses de eliminação estão no artigo 16. E a principal, como eu comentei, né, é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, as empresas, quando elas estão se adequando à LGPD, um dos documentos que a gente tem de compliance é justamente uma planilha de retenção e deleção dos dados, né? Uma planilha extensa para a gente saber, dentre os fluxos, dentre o ciclo de vida dos dados, por quanto tempo eu vou armazenar cada informação. Então, uma coisa que pouca gente lembra, currículo de candidatos. Recebo currículo de candidatos com várias informações, nome, e-mail, se é casado, se não é casado, tem uns que colocam RG, foto, tem vários que colocam foto hoje em dia, tem os currículos mais utilizados, né? O que eu faço com aquilo, quanto tempo eu armazeno, onde eu armazeno, descarto, não descarto, deixou de ser útil, posso descartar, não posso descartar. Ter uma política interna da empresa que diga para cada fluxo de dados por quanto tempo eu vou armazenar é fundamental. E justamente é importante para casos, como eu comentei, em que o funcionário pede a deleção de todos os dados, mas eu tenho que armazenar. Então, eu tenho que saber por quanto tempo eu tenho que armazenar cada dado. Isso é fundamental se ter para justamente saber também justificar a negativa de um pedido. Falar, você não pode deletar esses dados porque eu tenho que manter por tanto tempo, que é a minha obrigação legal regulatória. E aí, dependendo do seu setor, se você é setor de saúde, você vai ter uma obrigação diferente. Se o seu setor é o bancário, você vai ter uma obrigação diferente. Enfim, aí a lei é geral, porque regulamenta todos os setores, mas os prazos específicos para armazenamento e deleção também depende das normas setoriais de cada setor específico. Outras hipóteses. Estudo por órgão de pesquisa, sempre que possível, respeitando a anonimização dos dados. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nessa lei. E esse inciso terceiro é um dos mais enigmáticos que a gente tem na LGPD, na minha visão. Porque, se a gente ler bem, ele vai dizer que os dados vão ser eliminados após o término do tratamento, ou seja, o 15 está dizendo aqui, esgotada a finalidade, no âmbito de limites técnicos das atividades, respeitadas, né, autorizada a conservação nas hipóteses. Cumprimento de obrigação legal, a gente entende, tranquilo, tem uma obrigação legal regulatória, Bacen me fala para manter por 10 anos, beleza, show. Estudo por órgão de pesquisa, sou um órgão de pesquisa que, não sei, sou o IBGE, quero fazer, anonimizar os dados, ótimo. Agora, transferência a terceiro. E aí a vírgula, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados expostos nessa lei. Então, fica uma lacuna muito grande, né? Transferência a terceiro. Então se eu transferir a terceiro, tudo bem, eu não preciso eliminar. E não é bem assim, justamente porque a vírgula nos diz, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados expostos nessa lei. E o que essa vírgula significa? Significa que, vamos imaginar que eu tenho um contrato e eu transferi os dados a terceiro. Esse terceiro pode realizar o tratamento desde que respeitados os requisitos de tratamento dispostos na lei. O que significa isso? Ele tem que ter uma base legal, ele tem que ter uma finalidade, a finalidade tem que estar adequada com a mínima coleta, ou seja, todos os princípios têm que estar respeitados. Então, é possível não eliminar os dados quando eu tenho, por exemplo, um contrato ou eu transferi dados para o terceiro e esse terceiro respeita a lei, ou seja, ele tem uma base legal adequada, ele tem uma finalidade que ainda não foi alcançada e todos os outros princípios que a lei nos diz. É dessa forma que eu interpreto esse inciso. Outra hipótese de conservação é o uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Aqui, diferente do inciso 2, ele não é sempre que possível anonimizado. Aqui, desde que anonimizado os dados. E caminhando para outros direitos, né? Vi aqui que a gente já está avançando no horário. Portabilidade é você pegar os seus dados,
e ir para uma outra plataforma. Isso é um direito que visa boas práticas de mercado, visa a gente ter livre economia, concorrência, e eu ter possibilidade de migrar meus dados para onde eu quiser, justamente porque o titular de dados é o dono dos dados. Os dados pertencem ao titular. Então, sendo ele titular dos próprios dados, ele pode migrar para outras plataformas. No Brasil, a gente ainda não vê esse exercício concreto de portabilidade. Existem vários artigos, o ITS tem um artigo fantástico sobre portabilidade, mas a gente não vê muitos casos, né? Lá fora na Europa, eu já vi casos de aplicativo de táxi em que, vou imaginar que eu sou um motorista de um aplicativo, tem uma reputação muito boa, tem um histórico muito bom de notas, quero migrar para outro. Mas quando eu vou para outro, eu vou com 0, né? Minha reputação é terrível, não tenho corridas e tal. Tem titulares solicitando a migração de um aplicativo para outro, para justamente essa reputação, esse histórico de viagens, acompanhar ele em outro aplicativo. É algo muito interessante que a gente vai ver aí como que isso vai ser exercido no Brasil. Eliminação, a gente já falou aqui, mas é importante que a gente fale de novo, né? Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, e aí, de novo, ele dá exceção, exceto nas hipóteses de conservação de dados que o artigo 16 dá. Então, a eliminação, ela pode ser, como a gente viu, de dados desnecessários, desatualizados em conformidade com a lei, ou o titular pode solicitar a eliminação quando ele deu o consentimento. Então, de novo, o exemplo de um aplicativo como o Tinder. Baixei, dei meu consentimento, quero utilizar, o aplicativo está rodando ali, estou dando vários matches, tá maravilha, quero eliminar meus dados, encontrei ali a pessoa da minha vida, quero eliminar os dados. Faço o pedido, tinha dado meu consentimento, mas agora não quero mais. Há uma relação, não há efeitos do tempo, não há dano, estou exercendo o meu direito. Beleza, solicito a eliminação. Se a plataforma tiver uma das exceções previstas no artigo 16, ela pode manter. Se não, ela elimina os dados. Informações sobre o uso compartilhado. Então, se eu compartilhei dados com terceiros, o titular pode solicitar a informação com quem eu compartilhei esses dados, e aí também a finalidade do compartilhamento. Informação sobre a possibilidade de não fornecer ou revogar o consentimento, né? Essa também é uma informação que o titular tem que ter, e principalmente as consequências da negativa, né? É interessante que, às vezes, a consequência da negativa é, olha, se você não consentiu, não posso te prestar o serviço, mas essa informação também deve ser provida ao titular. Outra coisa muito interessante, né? E aí a consequência daquele desdobramento que a gente viu. Naquele exemplo, né, que o titular solicita a eliminação dos dados desnecessários, desatualizados ou em desconformidade com a lei. Eu, como empresa, falo que os dados são necessários, não são desatualizados e estão em conformidade com a lei. Se o titular não gosta da minha resposta, o que ele pode fazer? Peticionar a autoridade. Então, se nessa tratativa inicial com o controlador, ele tratou de forma extrajudicial ali nos canais de atendimento, mas ele não gostou da minha resposta, ele tem o direito de peticionar para a autoridade nacional e a autoridade vai analisar o caso. Então, direito de petição é um direito que não é muito falado, né? A gente fala mais de acesso, combinação e tal, mas é importante que a gente saiba que há, sim, o direito de petição para a autoridade nacional. Oposição. O titular ele pode se opor ao tratamento realizado com uma das hipóteses de dispensa de consentimento. Quais são essas hipóteses de dispensa de consentimento? Todas as outras bases legais, né? Lá no GDPR a gente vê que o direito de oposição é um pouco mais limitado, né? Por exemplo, ao legítimo interesse. Aqui, no nosso caso, tudo que não é consentimento, o titular pode se opor, mas em qual caso o titular pode se opor? Em caso de descumprimento ao disposto nessa lei. Então, de novo, é a mesma coisa da eliminação, bloqueio e anonimização de cima, em caso de descumprimento ao disposto nessa lei. Então, se o titular se opõe a uma hipótese de tratamento de dados pessoais, eu, como agente de tratamento, tenho que provar que não há descumprimento ao disposto na lei, ou seja, que eu tenho uma base legal adequada, que eu respeito a finalidade, que está tudo bem. Se eu respondo isso e o titular não gosta, ele pode peticionar também para a autoridade.
Esse outro direito é uma pena que a gente não tem ainda tanto tempo, eu tenho outros 3 exemplos para mostrar para vocês de mecanismo, mas esse é um direito que também traz muita dúvida, ainda mais com o desenvolvimento de inteligência artificial, internet das coisas. Talvez, doutor Carlos, valesse uma apresentação só sobre esse artigo 20 aqui, e eu já sugiro aqui o Eduardo Magrani ou o Renato Leite Monteiro para falar sobre esse artigo 20, que é o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado de dados pessoais. Esse aqui é um direito que ainda é obscuro. Por quê? O que são decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado? Uma decisão tomada unicamente é uma decisão que, enfim, foi tomada pela máquina, por assim dizer, sem nenhuma interferência do ser humano, unicamente. Então, se teve uma interferência do ser humano, não tem esse direito. Que afetem seus interesses. O que significa isso? Quais interesses? Como que eu sei que afeta ou não meu interesse? E aí ele dá algumas outras informações, né? Como definir um perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito, aspectos da sua personalidade. Muita gente fala aqui que é, por exemplo, você solicitar o direito à explicação. Muita gente traduz o 20 como um direito à explicação. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, né, aspecto de crédito, solicitar a explicação sobre como o meu score de crédito foi construído, né? Ele foi utilizado com base em tratamento automatizado, então eu quero entender, né? Seria um direito à explicação. E realmente o Renato Leite Monteiro tem um artigo publicado na Igarapé, e é o tema de doutorado dele também, sobre esse direito à explicação, que é justamente, muitas vezes, quando a gente fala em tratamento automatizado, inteligência artificial, a gente tem uma caixa preta, a gente não sabe o que aconteceu. A gente precisa entender, não, de novo, a fórmula matemática, mas pelo menos os ingredientes que foram colocados ali. Então, o titular ele tem esse direito de explicação, mas, na minha visão, ainda é obscuro como eu vou exercer, quais são os limites, como exercer isso e também quais hipóteses que esse direito pode ou não ser atendido. Outro exemplo clássico que a gente tem, né, perfil profissional. Tem algumas empresas que usam um software para selecionar candidatos. Então, se eu fui reprovado e o software me reprovou, eu teria o direito à explicação do porquê, quais foram os parâmetros que esse software me reprovou. Mas a decisão foi tomada unicamente pelo software ou não foi? Se não foi, eu tenho direito à explicação ou não tenho? São questões bem controversas, né? Mas é interessante a gente pensar sobre isso, porque cada vez mais existem decisões automatizadas que influenciam a tomada de decisão de várias pessoas. Então, esse seria um direito à explicação. E mais do que uma nota rápida, né, mais do que um direito à explicação, lá no GDPR, lá fora, né, na União Europeia, existe uma pesquisa muito interessante que vai além do direito à explicação, né? A Sandra Watcher, de Oxford, ela fala que deveria existir um direito a inferências razoáveis. Então, quando a gente fala de tratamento automatizado, a gente está falando de inferências. Então, eu infiro aqui que todos que estão aqui gostam de direito digital, estão procurando conhecimentos pela LGPD, e todo o tratamento automatizado ele é baseado em inferências, né? Esses perfis profissionais de consumo de crédito, ele é baseado em inferências. Consumo de crédito. A gente sabe que teve muito problema com crédito, por exemplo, imagina que eu moro numa região de São Paulo em que é próxima de uma favela e a renda é predominantemente baixa, mas a minha pode ser média. Mas o software infere, pela região que eu moro, que o meu crédito deve ser baixo. Então, eu teria direito não só à explicação, mas a essas inferências serem razoáveis. É muito interessante, é um estudo muito interessante. De novo, a gente tomaria muito tempo, mas eu queria deixar essas notas aqui para vocês. Outro dever que a gente tem é o dever de informar a cadeia de controladores ou operadores sobre alguma das atividades que a gente fez. Então, se eu bloqueei, anonimizei ou excluí os dados e eu compartilhei esses dados com um terceiro, eu tenho que informar isso para esse terceiro, se isso for possível, né? Para que eles façam o mesmo procedimento. É algo que às vezes também é esquecido, mas é bem relevante, né? Imagina que eu tenho um
co-controlador, ou um operador, ou suboperador, e eu fiz a eliminação de uns dados, não adianta nada eu fazer a eliminação se eu compartilhei com alguém que não vai fazer. Então, eu tenho esse dever de informar. Outro ponto importante é que a defesa dos direitos titulares pode ser individual ou coletiva, né? Então, associações como o PROCON, IDEC, Senacom, etc., elas fazem esse exercício de direitos de forma coletiva. E aí, passando pela parte final, e a gente abre para as perguntas finais, né? Quais mecanismos podem ser utilizados para o exercício de direitos, né? A gente falou tanto aqui, né? É bom que a gente veja alguns exemplos. E eu selecionei 3 modelos que são interessantíssimos. Eu vou passar rápido, depois eu vou entrar no site e mostrar para vocês. O primeiro modelo é as ferramentas de privacidade. Então, o iFood tem um exemplo bem legal que você, no próprio aplicativo, você consegue ali acessar na página inicial, meu perfil, conta, e aí, nessa última tela, vocês vão ver aqui, quero uma cópia dos meus dados, é o direito de acesso. Quero excluir minha conta, direito de eliminação. E para os outros, eles têm também várias explicações. Então, aqui seria uma forma em que você, na própria aplicação do seu serviço, você já coloca ferramentas para o titular, ele consegue ali intuir. Então, quero exercer meu direito de acesso do iFood. Está ali, quero uma cópia dos meus dados. Você vai lá e você faz o download. Ou também um canal específico, né? Igual o Google, ele tem ali um canal específico para você rever todas as suas configurações de privacidade, se você quer compartilhar o seu IP, se você não quer, se você quer ali, para mim está dando uma sugestão, né? Excluir automaticamente o histórico do YouTube, enfim, é um canal também super legal. Mas, se a gente pensa, nossa, mas essas empresas aí são gigantes, Caio, eu estou uma empresa pequena aqui, eu tenho que fazer isso? Não, tem um outro modelo, que é, por exemplo, do Nubank, que é um e-mail para contato, DPO, alguma coisa, está ali o canal. O importante no final do dia é que os titulares tenham um canal para contato. E esses são os 3 exemplos que a gente tem visto. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Eu sei que a gente já está meio avançado na hora, mas só para eu mostrar rapidamente para vocês como funciona cada um desses exemplos. Então, aqui, se a gente for... Eita vida! Se a gente for no site do iFood, que é uma empresa de Campinas, né, por sinal, a gente vê que eles fizeram um trabalho excelente aqui, ó. Colocaram a data de atualização, tem a versão anterior da política de privacidade e até o tempo que você vai demorar. Tudo bem que ninguém vai ficar ali 34 minutos lendo, né? A não ser aqui os membros da Comissão de Direito Digital da OAB de Campinas. Mas... que são diligentes, né? Que são diligentes, né, Caio? Exato. Mas, ou também quem redigiu, né? Mas a gente vê aqui que eles fizeram um trabalho muito bom. Se a gente pensar em tudo que a gente falou no começo, a gente olha para isso aqui e a gente vê, ó, tem informações claras, bullet points aqui, né? Os dados que você cadastra, limitamos o tratamento conforme a lei, você ainda pode controlar e tal. E aí, ó, a quem essa declaração se aplica, o que é o tratamento, quem controla o tratamento, quais dados são coletados, por que coletamos, que é a finalidade, como a gente protege, como armazena, como compartilha. Aqui ele fala de cookies, transfere para outro país, que é transferência internacional, outro tema excelente. Quais são os seus direitos, que é o que a gente está falando aqui, né? Os direitos titulares. Como eu exerço? Então, eu falo quais são os direitos e como eu exerço. E se as alterações forem feitas aí na política. E aqui ele coloca uma coisa também que é interessante, que é esses desenhos, né? Ela é o que a gente chama de user-friendly, né? Então, não é aquela coisa, aquele bloco de texto que você lê, e é ruim de ler, né? Ninguém quer ler aquilo, você só quer baixar a barra de rolagem, chegar no final e aceitar. Então, é interessante a gente pensar nisso também, né? Ó, formas em que o titular olha, ele fala, putz, olha que legal, ele está dando exemplos aqui de como o tratamento é realizado, de uma forma bem intuitiva. É bom que a gente pense nisso também, né? São formas interessantes. Olha aqui, ó, quais dados que a gente usa no iFood. Às vezes a gente pensa, ele só precisa do meu endereço e da minha forma de pagamento. Não, ó, endereço de IP, provedor de serviço de internet, com o que ele compartilha, está tudo explicado aqui de uma forma bem
lúdica, e é muito interessante, né? Está à disposição de todo mundo. E, para mim, é um ótimo exemplo de política de privacidade, de como informar para o titular os direitos e as formas que ele tem de exercer os direitos dele. Muito legal. Aqui, ó, quais são os direitos, ele informa tudo isso que a gente falou, né? Confirmar que a transparência existe, solicitar o acesso, corrigir dados incompletos, como exercer. Aqui ele coloca a ferramenta, né? E é muito importante, então, que a gente tenha esses exemplos. Outro exemplo legal do Nubank, se a gente for aqui na política de privacidade do Nubank, ele também, só que aqui de uma forma não tão user-friendly, né? Pode pensar que é um banco, é um pouco mais sério e tal. Então, mas também é bem ostensivo, né? Quais dados pessoais são coletados, você já vê ali de cara. Também bullet points, né? Consegue passar aqui e ver, ó, tem PDP, tem cookies, tem outras coisas, né? Histórico de crédito, histórico de atendimento ao cliente. E ali, no final, ele dá a forma de você falar e exercer seus direitos. Você fala ali com o DPO do Nubank. Outra pergunta que fazem às vezes. Mas eu tenho que falar o nome do DPO? Dr. Carlos, @OAB Campinas, é o DPO aí da OAB de Campinas? Não necessariamente, né? A gente pode ter o importante é que o titular tenha um canal para comunicação e pode sim, até o momento, ser o DPO @nubank.com.br. Caio, pode ser que no futuro a autoridade publique uma guideline dizendo que, não, a lei fala que tem que ser identificado o DPO, e aí eu tenho que colocar o nome? Pode ser, mas com o que a gente tem agora, somente o e-mail, né, para contato, ele é suficiente. Isso é até importante para proteger, às vezes, a identidade do DPO, né? Às vezes a gente não sabe quem que está ali, né? Não deixa de ser o dado pessoal do próprio DPO. E aí, o último exemplo que eu ia mostrar é o do Google, né, que tem esse check-up de privacidade, que você pode ali e modificar todas as suas informações, enfim, de forma também bem intuitiva. Voltando aqui para a gente concluir a apresentação, dúvidas. Dúvidas, mas antes disso eu deixo também, antes da gente abrir para as perguntas, eu tirar os slides, eu agradeço a paciência de todos, né, que ficaram aqui até o final. A gente já passou aqui 1h15. Deixo meu LinkedIn, meu Instagram, meu e-mail, caso queiram contato. Estou sempre à disposição. Esse é um dos temas que eu adoro, né? Direito digital em geral, proteção de dados, é um tema que eu gosto muito. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço de novo o convite da OAB de Campinas, Dr. Carlos, conte sempre comigo. E é isso. Vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Vou parar o compartilhamento aqui. Obrigado, Vamos Caio. lá, então. Caio, só um minutinho, Isadora. Caio, excelente as suas colocações. Realmente, quem já conhece você sabe que a sua explanação seria uma aula, e realmente foi. E é interessante porque todas essas questões, né, dos direitos dos titulares dos dados, né, o que a gente observa é que as empresas, o objetivo das empresas é a maximização desses dados, né? E, na realidade, a lei ela traz um novo status quo aí para isso, que é a minimização, né, desses dados, justamente para determinar aquelas bases legais, aqueles princípios, né, da finalidade, da adequação e assim por diante. E esse exemplo que você deu sobre a questão, esse exemplo trabalhista, né, da empresa, que o funcionário, ou quando ele é demitido, ou quando ele se desliga da empresa, ele solicita que os dados sejam apagados, sejam indisponibilizados ali, né? E a empresa tem um dever legal, né, de manter esses dados justamente por uma questão aí, se é um legítimo interesse, aí vai ver qual seria a base legal adequada, né? Porque muitas vezes se a empresa faz o apagamento daqueles dados, ela fica sem subsídio para uma possível ação, uma ação trabalhista, que seja, né? Mas realmente são temas intrigantes. Essa questão que você colocou do artigo 20, né, sobre a eliminação, né,
eliminação, né, do artigo 20 ali, né? A explicação. A explicação, né? O direito de explicação. explicação, né? Porque lá, eu vi um artigo esses dias que nos Estados Unidos, eles não utilizam esse princípio por causa da questão do devido processo legal, se não me engano, alguma coisa nesse sentido, né? Tem uma discussão muito forte, né? Muito grande sobre essa questão. Mas foi excelente a sua explanação. Obrigado mais uma vez pelo convite, por aceitar o nosso convite, estar aqui para poder dividir conosco o seu conhecimento. E eu vou passar a palavra ao Orestes, ver se ele tem alguma colocação também a fazer, né? E depois nós vamos para as perguntas, viu, Isadora? Tá bom? Vi que tem algumas questões ali já, né, no chat. Então depois nós vamos para as perguntas aí. Tá fechado seu microfone, Orestes. Voltou? Voltou, tá ótimo, tá. Quero agradecer aí, doutor Caio, muito boa a sua explanação, excelente, é um assunto, assim, bastante importante, tem, assim, algumas dúvidas ainda, a gente até mesmo como advogado, muitas perguntas, a gente fica sempre ainda no ar para poder responder, às vezes. E, às vezes, também a gente fica com a preocupação de oferecer para o cliente, talvez, um serviço, será que a gente consegue atingir o objetivo? Então, assim, é tudo ainda muito recente. Mas, muito obrigado por ter aceitado o convite e passo a palavra aí agora ao Dr. Carlos, a doutora Isadora, para ver essas perguntas aí que tem aí as dúvidas. Obrigado, doutor Caio. E eu que agradeço. Vamos lá, então, pessoal. Vou repetir aí as palavras do Dr. Carlos do Orestes, excelente exposição, adorei. E o pessoal gostou bastante também, então vamos lá. O pessoal Marcelo todo agradeceu. parabenizando aqui, né? O pessoal todo Exatamente, parabenizando. o pessoal adorou. Aqui, Marcelo Moraes, obrigada, né? Fraternal abraço ao expositor e ao presidente da comissão, a quem agradeço a oportunidade. Carolina mandou uma pergunta. Ela falou: o que se pode fazer, doutor Caio, quando o estabelecimento de ensino fica enviando tabelas de provas, cobranças para uma pessoa que não tem nenhuma ligação com o fato? E como ficam os dados sensíveis? Será que vocês preferem que eu vá perguntando? Coloque todas, a gente para uma por uma? Como que você prefere, Caio? Eu acho que pode ser uma por uma, porque tem assuntos diferentes. Né? São diversos assuntos aqui. A gente consegue falar. Mas essa pergunta da Carolina é muito boa, porque quando a gente pensa na adequação da LGPD para instituições de ensino, a gente vê que tem várias particularidades, né? Tem dados de menores, às vezes pode ser que tenha dados sensíveis ou não. Eu escrevi um artigo sobre adequação da LGPD para instituição de ensino, acho que eu coloquei público no site Academia, então academia.com, acho que Caio Oliveira você consegue encontrar ali. Mas quando envia tabela de provas, cobranças para uma pessoa que não tenha nenhuma ligação com o fato, a gente pode estar diante de um incidente de segurança, né? Um incidente de segurança é justamente isso, é o acesso de uma informação por alguém que não tem competência, né? Não tem uma base legal, né? Ou um fundamento jurídico plausível para acessar aquele dado. Então, a sugestão que eu daria é justamente, Carolina, conversar com essa instituição para que não faça isso, para que não envie essas tabelas, cobranças para essa pessoa que não tem legitimidade, por assim dizer, para acessar esses dados, né? Para que justamente proteja todos esses dados e que esses dados sejam acessíveis só por quem de direito, né? Então, as cobranças sejam enviadas para quem tem o dever de pagar e tudo mais. E isso é um fato também que às vezes acontece, né? Às vezes a escola ou uma instituição manda uma cobrança copiando todo mundo, né? E é algo que é uma política que deve ser revista, né? Não é nem do bom senso, né? Você cobrar alguém de forma pública assim. Legal. Vamos continuar, então.
Vamos lá. Darcy, ele coloca aqui uma pergunta. Ele fala, em determinados casos, a eliminação de dados em um sistema será inviável diante do fato da construção dos próprios sistemas, o expert falando, né? A utilização do processo de anonimização poderia ser uma possibilidade para cumprir o atendimento do direito de eliminação? Essa é uma pergunta boa também, Darcy, e a resposta de um bom advogado, né, como o Dr. Carlos aqui bem sabe, depende. Depende do quê? Depende desse processo de anonimização que você está me falando aqui. Por quê? Se a gente pega o conceito de anonimização, a boa anonimização, ela é a antítese de dado pessoal. O que isso significa? Que a anonimização, ela é o oposto do dado pessoal. O dado pessoal é o dado da pessoa natural, identificada ou identificável. Então, aquele dado que eu identifico o titular de plano, não preciso de mais nada, ou identificável, que somadas as informações, eu identifico alguém, eu chego a alguém. No processo de anonimização, eu tiro todos esses elementos. Eu não identifico uma pessoa de plano e nem somados outros elementos, eu consigo reverter essa anonimização para chegar nessa pessoa natural. Se você falar para mim, olha, Caio, meu processo de anonimização é irreversível, não consigo chegar numa pessoa natural identificada ou identificável. Então, aí, eu vou te responder que sim, que você atendeu, porque você não está mais diante de um dado pessoal, né? Aos olhos da lei, isso que você está me falando é um dado anonimizado, você não chega em ninguém. Agora, se eu tiver mecanismos para reverter isso e chegar numa pessoa natural, ainda que identificável, aí você não resolveu o problema. Show de bola, excelente explicação, Caio. Obrigada. Graziela mandou parabéns à Comissão de Direito Digital, vocês são exemplos, obrigado pelos eventos sensacionais, a gente, que também é parte, também agradece ao Dr. Carlos aí, por sempre trazer pessoas incríveis para falar. Carolina falou que perguntou se o material será disponibilizado juntamente com o certificado por e-mail. Por mim, pode ser. Basicamente, o que eu fiz foi agrupar o texto da lei, mas eu posso enviar, sim. Se a comissão puder enviar, não tem problema do meu lado. Pode, se você puder encaminhar, Caio, depois a gente envia por e-mail. Peço para as meninas aqui da comissão enviar. Você mencionou aqui que o artigo 41, parágrafo 1º, ele fala que a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Esse é um ótimo comentário, Darcy, porque justamente a pergunta daí que eu te faço é: o que você entende por identidade e informações de contato, né? A maioria das empresas entende que identidade e informações de contato é justamente o endereço do e-mail. Então, se a gente pega a maioria das empresas, né? Eu posso abrir aqui Twitter, Facebook, Google, Nubank, que eu mostrei, todas as empresas, elas não vão falar, olha, o DPO é o Dr. Carlos, que é advogado e que mora em Campinas, e está aqui o e-mail, o celular dele. Não. Até agora, o que as empresas estão entendendo, até para proteger os dados e a pessoa do encarregado, do DPO, é justamente que os dados são só o e-mail, o alias que eles chamam, né? Que é aquele e-mail de contato que aí acaba servindo como um canal de contato para o DPO. Por enquanto, o que se entende é isso. De novo, pode ser que a autoridade publique uma guideline amanhã falando que a identidade tem que ser o nome completo e alguma outra informação, e aí vocês vão falar, o Caio mentiu. Não. Até hoje, a informação mais precisa, como a gente viu ali, eu mostrei para vocês, é suficiente o e-mail, por enquanto. Excelente. Aí a gente tem Ana, Carolina, Darcy, Vera, Diana, Renata, Alessandra, todo mundo aqui elogiando, mandando os parabéns, Rodrigo, Matheus, Mi Barreta, todo mundo aqui, ótima palestra, muito bom, parabéns, o pessoal adorou. Darcy compartilhou um link aqui, impactos da LGPD para instituições de ensino, falou boa resposta, perfeito.
A Ana colocou novamente aqui o link para o certificado, gente, então quem precisa fique esperto, já faz aí, já preenche com as informações. E é isso, aqui nos comentários, essas foram as perguntas e as colocações. Excelente. Obrigado, Isadora. Obrigado, Orestes. Caio, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu agradeço a presença de todos, de todas. Vou desejar um final de semana feliz, com muita saúde, muita paz, né? Nós vivemos momentos aí difíceis, né, em alguns aspectos, né, principalmente na questão sanitária. Nós tivemos recentemente a perda de uma grande colega nossa aqui da comissão, a Tatiana, que foi secretária nossa aqui da Comissão de Direito Digital. Foi uma pessoa, uma perda muito grande para todos nós. O Orestes além de estar funcionando hoje como mediador, ele também está como secretário, suprindo aí essa falta, né, da secretária. Então, o que eu tenho a desejar a vocês é muita saúde, muita paz, e vamos ter um final de semana feliz com a nossa família, tá bom? Bom final de semana, pessoal. Obrigado, Caio. Obrigado, um abraço, doutor, um abraço a todos. Muita saúde e muita luz para todo mundo. Assim seja.